Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 8. Leremos a partir do verso 1. Amém? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e, tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou o homem para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias,
E ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, é desafiadora, ela nos confronta, mas ela também nos consola, ela nos fortalece. Senhor, tira toda a distração do nosso meio, toda notificação de celular, toda a ansiedade, toda a depressão, todo problema inoportuno que queira roubar as nossas mentes, neste momento tão santo em que queremos ouvir a Sua voz. Senhor, que os nossos problemas fiquem do outro lado da rua. Senhor, porque essa hora é Tua, Jesus. Fala conosco, leva os nossos pensamentos cativos a Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito também possa me capacitar, que eu não fale de mim, mas que eu fale de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. Seja conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Quantos se lembram de um filme? Agora ele já ficou antigo. Um filme com aquele ator de comédia, Adam Sandler. O filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. Quantos se lembram desse filme? Ah, muitos. De manhã eu fiz essa pergunta em cerâmica, a maioria não tinha visto o filme. Que conta a história de um rapaz que se apaixona por uma moça, lá no Havaí. Só que quando ele vai conversar com essa moça, ele descobre que ela tem um problema neurológico, causado por uma batida de carro. E esse problema trouxe uma circunstância muito curiosa para essa moça. Ela todos os dias esquece o dia que viveu. E é interessante que todos os dias ela acorda e ela acha que está vivendo o dia anterior ao dia do acidente. Todos os dias ela acorda, a mente dela como se ela fosse viver aquela rotina do dia anterior ao acidente. Então ela procura fazer as coisas, né? Ela não se lembra do acidente. E é interessante que ele descobre isso e todos os dias ele tenta relembrá-la do amor que ele tem por ela, ele tenta conquistá-la. É claro que como às vezes dá errado e ao fim do dia ela esquece tudo, ele aprende e tenta melhorar no dia seguinte. Então o filme trata dessa história de romance em que ele tenta conquistá-la todos os dias e ela esquece. Aí daqui a pouco ele tenta de novo. E é interessante, meus irmãos, porque mesmo sem ter as mesmas condições de saúde que aquela moça, nós precisamos, eu e você, sermos diariamente lembrados de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Sermos lembrados de que Ele é o nosso Deus, é Ele quem nos sustenta. Porque muitas das vezes em nossas ansiedades, em nossos problemas, em nossas lutas, é como se nós tivéssemos uma amnésia espiritual. A gente se esquece de quem Deus é. Todos os dias, às vezes a gente acaba sendo como aquela moça. A gente se esquece. A gente se esquece que a gente é crente. A gente se esquece do Deus da palavra, do Deus que não muda. E a gente precisa ter a nossa fé relembrada, diariamente. Então acompanhe comigo, se você fechou a sua Bíblia, olhe comigo, porque o texto vai falar de algo exatamente assim. Do verso 1 ao verso 10, nós temos a segunda multiplicação dos pães. E é interessante, porque veja bem, 2 a 3 capítulos atrás, teve a primeira multiplicação dos pães, ou seja, vamos colocar aí uma distância de poucas semanas entre um fato e outro. Eles tinham visto o milagre, mas parece que não foi suficiente, porque eles estão incrédulos de novo. Eles estão com pouca comida, vai dando o horário, e eles começam a falar: Jesus, sabe que o comércio fecha às 5, o pessoal vai botar as barracas para dentro, e o povo vai ficar sem ter o que comer, manda logo embora. E aí Jesus questiona eles de novo: quantos pães vocês têm? Porque veja, da última vez foi a mesma situação.
eles estavam famintos, querendo que Jesus dispersasse logo o povo para eles comerem, só que ao invés deles comerem, Jesus, que também estava com fome, ao invés de pensar em se alimentar, Jesus pensou em alimentar o povo, porque a palavra de Deus vai nos dizer que eles eram como ovelhas sem pastor. Nem Jesus olhou primeiro para o seu próprio umbigo, ele olhou para aquele povo faminto. E Jesus novamente pensou na fome do povo, pensou no próximo. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E Jesus toma novamente a iniciativa, e ele reparte, ele dá graças, e o milagre acontece. E além de todo o povo ter sido alimentado, ainda sobrou. Ou seja, novamente os discípulos estão incrédulos, eles viram o milagre acontecer, eles andaram com Jesus, mas a incredulidade voltou, a falta de fé voltou. E é interessante porque logo depois os fariseus chegam e pedem um sinal. Os fariseus testam, porque veja bem, eles não criam. Eles queriam alguma demonstração, vai lá, tu não é o cara, faz aí um poder, faz um sinal para a gente ver. Veja bem, quem faz esse tipo de pedido, não é um pedido com base em fé, não é porque eles estavam crendo, se Jesus fizesse, eles não creriam da mesma forma. Era um pedido que na verdade era uma prática de deboche. Eu já passei por situações assim, em que eu estou evangelizando uma pessoa na rua, e alguém chega fazendo perguntas, e alguns confundem, porque existem perguntas e perguntas. Existem perguntas em que há um pedido real, a pessoa quer entender a palavra, ela quer entender Jesus, e se você explicar, ela vai se alimentar, ela vai querer saber mais. Mas existem perguntas que às vezes as pessoas nos fazem, que você responde, mas a pergunta que ela fez não era para se alimentar, ela fez porque ela queria te desafiar, ela queria te confrontar. E aí quando a gente dá a resposta na ponta da língua, né, e a pessoa não sabe mais para onde ir, ela deixa aquilo de lado. Os fariseus fizeram um pedido para afrontar, para debochar, para desafiar de Jesus. Tanto é que Jesus não segurou a corda deles. Jesus falou: olha, nenhum sinal vai ser dado a essa geração. Por quê? Porque eles não criam. E aí logo depois vem o ensinamento de Jesus. Então olhe como, né, o desenrolar dessa situação. Os discípulos viviam com Jesus, milagre após milagre, e estavam incrédulos. Aí os fariseus, logo depois do milagre, desafiam Jesus na sua incredulidade. Aí Jesus reúne o grupo: vem todo mundo para cá que eu quero dividir algo importante. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Cuidado. E por que ele fez isso? Porque mesmo tendo visto milagre no barco, eles estavam reclamando. Eram 12 e tinha um só pão. Eles acabaram de ver o milagre da multiplicação. Olha a amnésia espiritual acontecendo. Acabou de ver um milagre, já está sem fé. Aí Jesus fala: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Veja, tanto a ala religiosa e política da época. E por que ele está falando isso? Porque é um fermento, meus irmãos, da incredulidade. Fermento, eu não sei quantos gostam de fazer pizza, mas na pandemia, com tudo fechado, só restou a gente ficar trancado dentro de casa, e para passar o tempo, minha esposa foi para as plantas e eu fui para as pizzas. Não é à toa que eu engordei um pouco, mas aprendendo a fazer massa, e você compra o fermento, e você mistura ali, e ele faz crescer. E é isso que ele está falando: tomem cuidado com o fermento da incredulidade, a incredulidade que está tanto na ala religiosa, como na ala política, porque como fermento, ele vai se espalhando, ele vai contaminando, ele vai inchando. E meus irmãos, nós como igreja do Senhor, temos que guardar o nosso coração da incredulidade, porque ela contamina, é o que Jesus disse. Os discípulos, sem perceber, estavam contaminados, andavam com Jesus, estavam contaminados. E a gente está aqui, e a gente às vezes acha: não, eu tenho muita fé, aí vem uma má notícia, a gente já balanceia: meu Deus, estou desesperado. A nossa fé foi contaminada, sem a gente perceber. Deus fala conosco,
a gente lê a sua palavra, a gente compartilha com alguém, e às vezes era melhor ter ficado de boca calada, porque a pessoa vem com um balde de água fria, e eu não creio nisso não, e não sei o quê, e aí você fica sem posição. Nós devemos guardar, meus irmãos, o nosso coração, guardar a nossa fé. Eu estive no dia 27 de dezembro, lá no Carrefour, em Belford Roxo. Quem sabe o que tem lá no Carrefour de Belford Roxo? É a prova lá, Detran. Fui fazer a bendita da prova, olha a situação. Estou eu no meu canto, e aí eu pensei assim, rapaz, vou fazer a prova lá, a prática do Detran. Quer saber, eu estou muito sozinho, vou me enturmar com um grupo ali, tinha umas jovens, um pessoal. Rapaz, para que eu fui fazer isso? Eu cheguei lá, e aí pessoal, como é que está todo mundo? Estava todo mundo no desespero, parecia filme de terror, parecia que aquele grupo estava competindo, quem ia errar mais na prova. Aí quando eu olhei aquilo, meu olho arregalou assim, quando eu fui para a prova, eu já estava com o joelho tremendo, eu já tinha sido contaminado pelo fermento, eu cheguei em casa, eu peguei o papel de olho, eu anotei tudo, todo passo a passo ali, está perfeito, mas no dia, eu pensei, não, eu vou lá, vou me enturmar, rapaz, depois que eu compartilhei com outros, me disseram, por que você fez isso? Você deveria ter se conservado, você deveria ter se separado, para não deixar que o nervosismo, que a incredulidade de outros te afetasse. Meus irmãos, é um fermento muito discreto, e a gente precisa lutar pela nossa fé. Fé não é somente vir à igreja e sentar, não, fé nós temos que lutar por ela, diariamente, pela palavra, pela oração, em adoração. A gente não pode se escorar, veja bem, na fé da nossa esposa, do nosso marido ou dos nossos filhos. Não existe step para a fé. Nós temos que cuidar e lutar pela nossa fé, porque o inimigo vai tentar derrubar a tua e a minha fé, vai tentar nos contaminar. E é interessante porque logo depois desse ensino, em que Jesus fala para tomar cuidado com esse fermento de incredulidade, porque veja bem, nós estamos às vezes no meio da igreja, e a incredulidade, a gente fala de algum milagre, o crente ao invés de, poxa, glória a Deus, de se alegrar, a gente olha com ceticismo, com incredulidade. E aí, verso 22, eles saem dali, tanto é que Jesus até questiona, olha, eu fiz o milagre 2 vezes, eu multipliquei o pão 2 vezes, sobrou cesto cheio, e tinha um pão aqui para 12, e vocês acham que não seria possível multiplicar de novo? Tanto é que Jesus perguntou, seu coração está duro, seu ouvido está com cera, você está cego? Vocês não compreendem? O coração dos discípulos, meus irmãos, estava incrédulo. Nosso Deus não mudou. Se Ele fez milagres ontem, Ele pode fazer hoje. E aí eles chegam do verso 22 em diante, verso 22 a 30, aparece um cego com mais fé do que aqueles 12. Ele chega, pedir a Jesus que tocasse, e Jesus curou aquele homem. Veja bem, meus queridos, Jesus, Ele não somente cura a nossa cegueira física, Ele cura a cegueira física e a cegueira espiritual. Tanto é que é o que tem a ver do verso 27 a 30, logo depois, Jesus começa a perguntar, os discípulos estavam tão incrédulos, que Jesus começa a perguntar, quem o povo diz que eu sou? Mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês creem em mim? E Pedro reconheceu, tu és o Cristo. E veja, Cristo não é um sobrenome, não é um Souza, não é um Silva, não é um Ferreira. Jesus não nasceu de Maria Cristo e José Cristo, não é. Cristo é um título. Como existe capitão, general, coronel, major, da mesma forma Cristo, que é do grego, significa ungido, é o Messias, é o prometido. E no outro evangelho,
Nessa mesma passagem, Jesus vai dizer que não foi carne nem sangue quem revelou a Pedro, foi o Espírito Santo. Ou seja, somente através do Espírito Santo que podemos ter fé, que podemos reconhecer quem Cristo é, tanto para a salvação, como para a vida depois da salvação, para uma vida enfrentando lutas, uma vida no mundo. Precisamos de Jesus, é Ele quem há de resgatar a nossa fé. Se a nossa fé está abalada, precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo. Ele é o Deus soberano, é Ele quem faz os milagres, é através do seu Santo Espírito que nós somos salvos, que o confessamos para a salvação e vivemos debaixo dessa salvação. Precisamos de Jesus. E como teremos mais de Jesus? Através da sua palavra e na oração. É com Ele, é caminhando com Ele, que Ele vai pegando esse fermento e vai jogando no lixo. Ele vai raspando todo esse fermento, que vai crescendo como um bolo, como uma massa de pizza, enchendo tudo, grudando, você põe a mão fica toda melecada com aquela massa, por conta do fermento. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque este fermento de incredulidade tem suplantou a fé dos discípulos, e Jesus precisou recuperá-los, mas também pode suplantar a nossa fé. O nosso Deus não mudou, Ele é um Deus soberano. Você conhece o Deus a quem você serve? Isaías, o profeta Isaías, ele comenta, ao falar sobre a soberania de Deus: olhe para os céus. E por que isso? Se você pegar um grão da areia da praia, cientistas estimam que há cerca de 1 milhão de estrelas para cada grão de areia que existe na praia. 1 milhão de estrelas para cada grão de areia que existe na praia. Você já contou quantos grãos de areia existem na praia? Em todas as praias do mundo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas se apresentam a Ele. Ele não gagueja, Ele não troca o nome. Meu avô tem 6 netos, e eu fui chamado a vida inteira de Felipe, porque ele troca o meu nome pelo nome do meu primo. Mas Deus não. Deus, Ele conhece cada uma, Ele não gagueja, Ele não erra. Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é misericordioso, Ele é transcendente. O nosso Deus é um Deus grandioso, meus irmãos. Mas às vezes, quando vem as más notícias, quando vem as lutas, parece que nós somos ateus. Parece que o nosso Deus não existe, parece que Ele não caminha conosco, parece que Ele não luta pelo seu povo, parece que Ele não deu a vida pela sua igreja, quando na verdade Ele cuida, Ele escreve a nossa história, a sua vida, nem a nossa vida, nem as nossas lutas são um acidente. Deus tem um propósito, Ele nos guia, Ele nos sustenta. Se nós soubermos quem Deus é, em toda a sua completude, não haverá espaço para ansiedade no nosso meio, para desespero. Se os problemas vierem, a gente não guarda no nosso coração, a gente entrega para Deus: Senhor, chegou aqui, como a minha vida te pertence, o que é meu problema é teu problema, eu não sei como o Senhor vai resolver, mas eu sei que o Senhor tudo podes. Precisamos, meus irmãos, guardar o nosso coração do fermento que tem entrado e tem minado a nossa fé. Que Deus possa resgatar a nossa fé nessa noite, assim como aquela moça naquele filme, todos os dias, precisou ser relembrada pelo amor daquele rapaz. Que nós possamos ser relembrados diariamente quem Deus é. Relembrar diariamente quem Deus é, os propósitos dEle. E veja bem, se você não tem uma vida de oração e leitura da palavra, a luta já está perdida. Porque é pela palavra, é pela oração, que Deus, o seu Santo Espírito, vai nos relembrando dessa fé, de quem Ele é, que Ele cuida de nós, que as suas misericórdias já se renovaram. Precisamos diariamente lutar pela nossa fé, meus irmãos. Não podemos nos acomodar e achar que a nossa fé está completamente defendida só por vir aqui 6 da tarde. Não, todos os dias.
Ontem de tarde, eu orando sobre essa palavra, me veio uma ansiedade, me veio um medo, eu fiquei assim, aflito, e às vezes vem aflições no nosso coração, que se deixarmos a gente nem ora, a gente nem lê, porque não, eu estou mal, é melhor, só que eu pensei, não, eu preciso lutar contra isso, eu preciso me mexer, eu não posso me conformar a uma melancolia ou a uma dor, eu tenho que tomar o remédio, e eu parti para ler, e para orar. E meus irmãos, a palavra do Senhor é poderosa, o Espírito dele, ele está contigo, está comigo, você não está sozinho na sua casa, nem no seu trabalho, o Espírito Santo caminha conosco todos os dias, e a gente vive como se a gente estivesse sozinho. Precisamos ter a nossa fé aquecida, porque a vida com Deus é isso, é uma vida com Ele, é uma caminhada, você não está sozinho, Deus não te esqueceu, Ele sofre do nosso lado, Ele chora conosco, Ele nos dá força, o milagre que Ele fez no passado, Ele pode fazer de novo, se for da vontade dEle, Ele é soberano, as nossas vidas são para a glória dEle, são para exaltá-lo, que nós possamos guardar o nosso coração, meus irmãos, desse fermento, que o próprio Cristo é o primeiro interessado na sua vida e na minha vida, na nossa fé, só existe a nossa fé pelo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele quem nos exorta, Ele deu o seu sangue para nos salvar, o seu Santo Espírito continua nos chamando ao arrependimento, continua nos constrangendo, meus irmãos, toda a glória vem para Jesus, não queríamos saber de Deus, mas Ele veio, andou entre nós e se entregou, só existe fé, porque existe o mover de Jesus, porque Ele entregou a vida por nós, a fé tanto para a salvação, como a fé para a vida diária, só vem por conta de Jesus, precisamos dEle, se você chegou aqui, talvez cambaleando na sua fé, olhe para Jesus, assim como Ele resgatou e Ele exortou os discípulos, Ele nos exorta nessa noite, e Ele quer renovar a nossa fé, porque meus irmãos, a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver nesse mundo, as contas chegam, as contas não batem, a gente olha a inflação, a gente olha os problemas, a gente olha a enfermidade, a gente olha os nossos sentimentos, os nossos traumas, a gente olha os problemas da igreja, meus irmãos, a gente tem que olhar para Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, a gente tem fé, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem esperança, quando a gente tira os olhos dele, aí só vem reclamação, só vem murmúria, a vida se torna um peso, se torna um fardo, mas eu cheguei aqui nessa noite querendo mais de Jesus, você quer mais de Jesus? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão vivo que alimenta a nossa alma, Ele pode alimentar a nossa alma, Ele pode renovar a nossa fé, para mais uma semana de luta, mais uma semana perseverando na sua palavra e em oração. Você quer mais dele? Então vamos orar, feche os seus olhos. Vamos ficar, meus irmãos, de joelhos. Se você tem saúde, se for possível para você, vamos dobrar os nossos joelhos, num sinal de rendição, num sinal de clamor a Deus. Faça a sua oração. Deus quer também ouvir a sua voz. Deus quer ouvir algo do seu coração nessa noite. Fale com Ele, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, me perdoe, porque embora crente há tanto tempo, Senhor, talvez o meu coração tenha sido tomado por essa incredulidade. Tenha sido tomado, meu Deus, por esse fermento tão ruim, tão mal cheiroso, Senhor. E eu não tenho mais crido na Tua palavra,
eu tenho duvidado dos teus milagres, eu tenho duvidado do teu agir, eu tenho duvidado da tua soberania, eu tenho duvidado dos teus propósitos, mas Senhor, a nossa alma está tão cansada. Meu Deus, sem o teu mover a gente só machuca, Senhor, e é machucado. Nós nos cansamos, nós suamos, Senhor. Visita a tua igreja nessa noite, visita a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa fé nessa noite, para te buscar, para te amar, para bendizer o teu nome, para engrandecer a tua presença e a tua majestade, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor aprume os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor endireitou os olhos, Senhor, daquele homem cego. Aquele homem estava cego, mas tinha mais fé do que aqueles que podiam ver, mais fé do que os líderes, Senhor, dos fariseus. Senhor, nos ajude nessa noite a ver o Deus que não mudou, o Deus que visitou Abraão, o Deus que visitou Moisés na sarça, que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que livrou o povo de Israel com Gideão, o Deus que derrubou Golias com Davi, o Deus que levantou os profetas na Babilônia, o Deus que sustentou Daniel, o Deus que levantou João Batista, o Deus que nos trouxe Jesus, que viveu entre nós, que venceu a morte e ressuscitou, o Deus que há de voltar, há de julgar as nações. Nos ajude, Senhor, a contemplar o Senhor diariamente, a tomar, Senhor, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado da paz. Senhor meu Deus, prepara a tua igreja para o combate, Senhor, para a batalha diária pela nossa fé, pela fé da nossa família, pela fé da nossa parentela. Senhor, nos ajude a não nos acomodarmos, Senhor, mas a vivermos diariamente na tua fé, na fé bíblica, na fé da tua palavra. Nos ajude a ser uma igreja que te ama, Senhor. Senhor, que ninguém saia daqui nesta noite sem mais fome pela tua presença. Queremos, Senhor, mais de ti. Precisamos, Senhor, mais e mais de ti. Vem, Senhor, renovar a nossa fé nessa noite, renovar a nossa confiança no Deus que não mudou. Senhor, renova a nossa fé. Guarda a tua igreja, Jesus. Precisamos, Senhor, de Jesus, Jesus, Jesus sobre nós, cada dia, mais e mais. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que nos desafia, que nos confronta, mas que não é para nos derrubar, é para levantar ainda mais o teu povo, que tem um potencial enorme, não porque somos bons, mas porque o nosso Deus é grandioso. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.